O feminismo desde sempre é um assunto muito comentado, mas recentemente com a polêmica da Catherine Mansplaining, eu decidi trazer para vocês as heroínas que lutam por um mundo mais justo para as mulheres. Então se ajeita aí porque eu sou o Rafa e você está no Sentido Nerd. Na década de 1960, com o movimento pelos direitos civis que surgiu nos Estados Unidos e o colapso do colonialismo europeu na África, no Caribe e em partes da América Latina e do Sudeste Asiático, o movimento feminista estava acontecendo, e as empresas de quadrinhos como a DC e a Marvel estavam bem antenadas com o mundo em sua volta, criando personagens femininas, lutando pelos seus direitos e ajudando a causa. Várias pessoas já assumiram o manto de Batgirl, mas nenhuma delas foi tão bem sucedida quanto a de Bárbara Gordon. Hoje, ela é uma das principais feministas da DC Comics. A sua associação com o feminismo não está ligado apenas à HQ Piada Mortal, onde Bárbara supostamente é vítima de um abuso sexual após ser baleada pelo Coringa e acabar paraplégica. Suas histórias são de uma supremacia masculina na qual o papel da mulher muitas vezes acaba sendo colocado ao posto de uma mocinha frágil, o par romântico ou auxiliar do super-herói. Ela foi coadjuvante dos quadrinhos do Batman e sua popularidade foi crescendo aos poucos até que um dia a DC Comics começou a receber diversas mensagens dos fãs por uma maior participação da personagem, que passou então a fazer aparições em HQs até mesmo de outros heróis. Porém, a história de Bárbara Gordon começou a ganhar corpo e personalidade quando a heroína sofreu uma lesão na coluna e com a chegada dos Novos 52, onde a jovem se recupera e ganha uma história convincente e divertida. Depois de se recuperar da lesão na coluna, Bárbara se forma em psicologia forense na faculdade e tenta viver uma vida normal. Mas a vida da garota só seria comum se ao mesmo tempo ela não estivesse à procura de um psicopata que envolve mulheres em pornografia na internet na cidade de Burnside, no Brooklyn. Ela usa todo o seu intelecto, sua memória fotográfica e suas habilidades de hacker e artes marciais que conquistaram os fãs no fim dos anos 60. Ela abandona o traje sensual e veste uma jaqueta de couro. Bárbara, em outras palavras, é uma garota defendendo e protegendo outras garotas, e não há nada mais incrível do que isso. Em março de 1968, surgiu uma garota que sonhava em pilotar aviões, mas enfrentava a resistência do pai por estar em uma profissão masculina. Carol Danvers graduou-se como a melhor aluna do colégio e trabalhou em uma loja até os 18 anos. Quando se alistou e conseguiu, por mérito próprio, um lugar nas Forças Aéreas Americanas, uma das instituições mais machistas do país. Até o ano de 2015, com o título irrefutável da heroína mais poderosa da Terra, muita coisa aconteceu, a começar pela explosão de um maquinário Kree, que atingiu seu corpo em nível celular e a transformou em uma poderosa híbrida, conhecida então como Miss Marvel. Nesse meio tempo, ela entrou para os Vingadores, participou de missões no X-Men, se aventurou no espaço com a identidade binária, cumpriu missões para a SHIELD, acatou ordens durante a Guerra Civil, adotou o codinome de Warbird e chegou a ter a sua identidade usurpada por uma vilã. As histórias ficaram ainda melhores a partir de 2012, quando a roteirista Kelly Sue DeConnick assumiu a HQ da heroína e tornou seu discurso de emancipação e feminismo mais intenso. Carol Danvers deixou para trás o Miss e o uniforme preto, o qual tinha o intuito de erotizar e assim agradar o público masculino. Ela assumiu não só um novo codinome e um novo traje, mas uma nova postura como heroína e como mulher. E é aí que vemos
de uma vez por todas que a Capitã Marvel não é só um rostinho bonito, e o que ela representa é muito maior do que uma simples presença feminina em uma revista. Carol Danvers, aliás, não é somente uma mulher nos quadrinhos, ela é a batalha que todos enfrentam diariamente, o que foi evidenciado nas lembranças da Segunda Guerra Mundial, a era do We Can Do It, marco do feminismo moderno, que já foi retratado na capa de Capitã Marvel, edição número 2. Por exemplo também, quando Carol luta pelos direitos das mulheres pilotarem e liderarem um grupo de garotas no front, e as ancianas a não odiar os homens, mas odiar os sistemas. Danvers já lutou contra o alcoolismo, sofreu abusos do pai já na infância, é cautelosa nos relacionamentos e na carreira, e abandonou a vida militar como coronel nos anos 70 para escrever uma revista feminista, além de ser uma autora de ficção científica publicada. Maior ícone feminista da Marvel. Liderou os Vingadores de Nova York e é fã de Star Wars a ponto de batizar o seu gato de estimação de Chewie. Tudo isso sem falar no seu incrível senso de justiça, honra e responsabilidade e das que a tornaram tão poderosa. Super força, agilidade, durabilidade, resistência, voo, absorção de energia, manipulação molecular e rajadas de energia fotônica. Ou seja, a heroína mais poderosa da Terra. Dona de uma determinação implacável, a Tempestade representa duas importantes minorias, as mulheres e os negros. Ela mostra que a diferença entre os sexos e as raças devem ter uma relação de complementaridade, não de superioridade ou domínio. Ela tem a sua história cheia de tragédias, que inclui a morte dos pais e uma tentativa de estupro no início da adolescência. Tempestade é um dos maiores exemplos de luta pela igualdade dentro dos quadrinhos e representa ainda as intensas mudanças sociais de uma época. Os quadrinhos dos X-Men sempre serviam de referência para discussão sobre as diferenças entre os indivíduos e os sofrimentos da minoria, usando preconceito contra mutantes como uma espécie de metáfora para a intolerância e pré-julgamento do mundo real. Além de ser mutante, mulher e negra, Ororo quebrou também outros preconceitos. Ela é dona de uma personalidade selvagem. Ela chegou a ter visuais atípicos em relação à mulher representada nos quadrinhos, com cortes moicanos e roupas agressivas, sem se importar com o julgamento. Vale ressaltar, aliás, que Ororo foi uma mulher poderosa mesmo sem superpoderes nenhum, e acostumada a lutar e tomar suas próprias decisões desde a infância. Se cansou da vida de rainha do Pantera Negra e abandonou sem pensar duas vezes um casamento que não a fazia mais feliz. Ela é leal, corajosa, responsável e é a defensora da liberdade, que opera sem a necessidade de um romance, apenas que não é à toa que Tempestade liderou os X-Men, grupo cuja filosofia sempre foi tolerância e entendimento. Ela é Thor, a deusa do trovão. A mudança que causou polêmica e teve uma visão tão fora dos princípios que levaram a editora a transformar a personagem em um símbolo da luta pela igualdade e empoderamento feminino. Injustiçada, antes mesmo de ter a chance, a nova Thor presenteou os leitores com uma história interessante e bem escrita, conseguindo alavancar as vendas mornas da franquia logo nas primeiras HQs lançadas. A humana Jane Foster, ex-companheira do filho de Odin, recebeu os poderes dele e foi a escolhida para assumir o posto, considerada uma mulher que amaria a Terra o suficiente para morrer por ela. Uma morte que acabou se tornando mais literal do que aparentava ser. Jane está lutando contra um câncer de mama e, portar o martelo encarando o papel de Thor, está a matando aos poucos. Se o diagnóstico da personagem e sua tentativa de combatê-lo não for inspirador o suficiente para você, aí vai para outro ponto interessante sobre a nova Thor. A personagem é claramente feminista, já tendo ensinado várias lições aos inimigos por associarem o feminismo a uma coisa negativa.
como uma vez que ela deu uma aula ao homem absorvente após um comentário machista. Ela foi uma das primeiras heroínas a conseguir espaço e ganhar visibilidade em meio à dominação masculina dos quadrinhos, servindo como inspiração para todas as mulheres superpoderosas que vieram depois dela. A Mulher Maravilha foi criada por William Moulton Marston, um ativista declarado dos direitos humanos e do feminismo. Ela veio para combater a ideia de que as mulheres eram inferiores aos homens e para educar uma nova geração com o intuito de que eles aprendessem a viver em um mundo com mulheres fortes e independentes. Marston defendeu o direito feminino ao voto, casou-se com uma rebelde e não escondeu as opiniões libertárias e a sexualidade radical que adotava em casa. Ela é fundadora da Liga da Justiça, líder das Amazonas e em seus momentos de folgas, quando não está chutando bundas e exibindo seus numerosos e invejáveis poderes, atua ainda como embaixadora da paz na ONU. Se alguém, depois de tudo isso, ainda duvidar da importância que ela representa, é só lembrar da sua participação didática nas historinhas menos violentas da DC Comics, quando ela invadia lares americanos para ensinar à criançada que o ideal de preconceito e superioridade masculina com as mulheres não eram nem um pouco legais. A Mulher Maravilha representa a mulher forte, independente, racional, astuta, guerreira, que se recusa a viver sob ótica patriarcal e tão capaz quanto os homens. Não por acaso, ela é uma das personagens mais populares de todos os tempos, passando por incontáveis alterações ao longo dos anos, mas mantendo os valores originais que a tornaram tão querida e respeitada pelos fãs dos quadrinhos: amor, justiça, compaixão e igualdade. É importante lembrar que não temos só essas heroínas representando o movimento feminista nos quadrinhos. Temos também, por exemplo, a Viúva Negra, que deixou suas roupas minúsculas, saltos enormes, cabelos perfeitos e deixou de ser submetida a personagens masculinos. E decidiu ser dona do próprio nariz com seu novo uniforme e lutando pelo bem. Temos também a Supergirl, She-Hulk, Mulher Gato, Kamala Khan, que é a Miss Marvel, entre muitas outras. Podemos notar que muitas dessas personagens estão ganhando filmes nos cinemas, o que é muito bom. Eu vou usar uma frase que vi recentemente. Esses filmes podem retratar a mulher nos cinemas, no universo dos super-heróis e também fazer uma garota escolher entre uma Barbie com um corpo inalcançável e uma super-heroína com o título da mais poderosa da Terra, o qual luta pelos seus direitos, por salários e muitos outros. Bom galera, se eu estiver falando um pouco baixo, é porque são 4h33 da manhã e acabei de perceber aqui editando o vídeo que eu não gravei o encerramento. Pois é, eu sou uma besta. Mas se você gostou desse vídeo, achou ele interessante, clique aqui em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler todos, tá bom? Então é isso galera, muito obrigado, valeu, falou!